Ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, remove tudo aquilo que é natural. Ó Deus, todo empecilho, tudo aquilo que nos impede de termos revelação da Tua palavra. Senhor, nós oramos nessa manhã, caia por terra agora toda barreira, todo empecilho de compreendermos os princípios do Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos, que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, de falar conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, nós estamos aí para começarmos o nosso jejum. Amanhã nós já vamos estar iniciando o jejum de 21 dias. E o tema do nosso jejum é uma família, uma missão. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é uma introdução daquilo que nós vamos ver durante esses 21 dias. Você sabe, uma das coisas que mais paralisa o crente é ele não saber o que ele está fazendo dentro da igreja. Essa é uma das coisas que mais frustra alguém, é quando você não sabe o que você está fazendo dentro de uma igreja, o que você está fazendo dentro dessa família. Nós falamos que essa aqui é a família de Deus, amém? Então, você precisa entender qual é o seu papel, qual a sua posição, qual a sua importância dentro dessa família. Se você não tiver compreensão disso, então facilmente você vai ser tomado pelas pressões, pelas dificuldades, e isso vai afastar você da casa do Senhor, da família do Senhor. Eu quero falar hoje a respeito de uma família. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem algumas camadas. Ela tem uma camada literal e tem uma camada espiritual. Qual que é a camada literal? Aquilo que literalmente está escrito. A história, o contexto, o motivo pelo qual foi escrito aquela passagem. E o que é a camada espiritual? É o princípio que Deus quer nos ensinar através daquela história. Então eu queria que você abrisse agora na passagem de Lucas capítulo 15. Hoje nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, conta a história desse filho pródigo. Por que Jesus contou essa história? Então, literalmente, Jesus ele queria explicar para os gentios que estavam ouvindo e também para os fariseus, ele queria exemplificar a respeito de quem é o pai, quem é o filho pródigo e quem é o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo fala dos judeus, que sempre estiveram dentro da casa. O filho pródigo fala dos gentios, que ele sai, ele não aceita o Senhor, não ouve a Deus durante muitos anos, depois volta para casa. Então Jesus está mostrando aqui que o Senhor ele está abrindo as portas para os gentios. Esse é o contexto que ele conta essa parábola do filho pródigo. Mas o que nós podemos tirar de princípios espirituais? Porque aqui Jesus ele usa uma família para exemplificar, ele usa esse contexto de família, para nos mostrar como funciona, ou como deveria funcionar uma família. Então, nós somos uma família. Fala para o irmão que está do seu lado, nós somos uma família. Você sabia, olha aqui para mim, você sabia que é por isso que você chama o irmão que está do seu lado de irmão? Fala, isso é revelação. Por que você chama o irmão de irmão? Porque ele é irmão, porque temos o mesmo pai e fazemos parte de uma família. Agora, olha o que a palavra de Deus diz aqui, nessa parábola. Eu quero tirar 3 coisas aqui que é importante nós entendermos a respeito dessa parábola. O Senhor quer nos ensinar 3 princípios através dessa história, que diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles.
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter comido tudo, de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Vamos ler só até aqui. Então, para você compreender o que está acontecendo aqui, dentro de uma família, nós precisamos entender o que existe dentro de uma casa, né? Dentro de uma família. E tem duas coisas que existem dentro da casa de uma família. Primeira delas, o pai. O pai, ele está ali. Aqui nessa parábola nós vemos o pai está nessa casa. Mas também tem outra coisa que é a herança. A herança também está aqui na família. Então, quando nós nos convertemos, a grande maioria foi atraído para essa família por causa da herança, e não por causa do pai. Então, alguns vieram para a igreja por conta de alguma necessidade. E aí, porque enxergaram essa herança dentro da casa, eles então vieram. Então, o que é herança? Então, por exemplo, prosperidade é herança. Muitos, por conta de apertos, necessidade financeira, acabam vindo para a igreja e encontram o Senhor, não é verdade? Alguns vieram procurando cura. Cura também é herança, está dentro da casa. Alguns vêm procurando restauração. Restauração também é herança, está dentro da casa. Outros procuram a conversão de filhos ou libertação de pessoas, parentes que estão nas drogas. Isso também é herança e está dentro da casa. Então, a princípio, o que mais interessa às pessoas é a herança. Aí, quando você então está dentro da casa, você percebe que além da herança, existe alguém chamado pai. E é esse pelo qual nós devemos então viver dentro da casa, por causa do pai. Mas aqui a Bíblia conta que o filho pródigo, ele pediu a sua herança, a parte dele, antes que o pai morresse. O primeiro aqui, ele começa com um grande desrespeito com o pai, porque ele pede a herança antes mesmo que o pai morra. E a Bíblia fala que depois que ele recebe essa herança, passado não muitos dias, ele sai da casa. Então, o primeiro princípio que eu quero falar para você é que você foi chamado para viver dentro da casa. Você foi chamado para viver dentro da casa. Agora, o que fez esse filho pródigo, esse mais jovem aqui, a querer sair da casa? O que passava na cabeça dele ao querer sair, pegar a parte da herança dele e sair da casa? Eu quero falar para você, é o que passa na cabeça de muita gente. Ele quer viver a vida dele da maneira que ele acha que deve ser vivida. Ele quer ter liberdade, porque quando ele está dentro da casa do pai, existem algumas restrições dentro da casa do pai, sim ou não? Agora, essas restrições são malignas para te oprimir? As restrições são para te proteger. Então, um pai de família, você que é pai, você sabe, dentro da sua casa tem algumas regras que os filhos precisam obedecer. Então, qual que é a regra? Não pode mexer em faca, não pode mexer nos remédios, não pode subir em cima do vaso, não pode pular o box. Na minha casa, precisa deixar claro isso. Não entendi a risada dos irmãos, mas... Então, você precisa colocar regras para proteger o filho. E às vezes, quando o filho é muito imaturo, principalmente quando chega na idade da adolescência, qual que é o desejo dele? Não vejo a hora de sair dessa casa. Quem já ouviu isso de filho? Quem já pensou isso quando era jovem? Eu não vejo a hora de ter a minha vida.
como se ele não tivesse a vida. Eu não vejo a hora de ter o meu canto. Eu não vejo a hora de ter Eu fui... Irmãos, eu era muito pobre quando eu era criança, né? A gente tinha muita dificuldade. Olha, o meu sonho era ter um guarda-roupa, só o meu. Mas meu guarda-roupa era de 5. 5 irmãos. Então, o jovem, ele pensa isso. E o que o filho pródigo pensava era exatamente isso. Viver fora é melhor do que viver dentro. Porque fora eu tenho liberdade de ser quem eu sou. Fora eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Fora eu tenho liberdade de viver da maneira que eu quiser. Então, essa foi a vontade daquele jovem. Então, quando ele chega para o pai e pede a herança e sai, é porque ele queria viver fora. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Estar fora, você precisa perceber que você tem uma força. Você, por si só, tem uma força. Você é filho de Deus. Você é cheio do Espírito Santo, amém? Mas quando você está fora da casa, você percebe que a sua força não é tão grande assim. A sua persistência não é tão grande assim. Eu vou dar um exemplo para você. Então imagina que essa mão, a minha mão tem uma força. A minha mão por si só, ela tem uma força. Mas quando eu, por exemplo, vou lutar boxe. Então o lutador de boxe, temos um lutador de boxe aqui na frente, aleluia. Me corri se eu falar besteira. O lutador de boxe, quando ele aprende a dar soco, ele não aprende a dar soco só com a mão. O corpo precisa trabalhar junto. Por que o corpo trabalha junto? Porque potencializa a força da mão. Estou correto? Aleluia. Então, teoria eu sei. Potencializa a força da mão. Então, a minha mão, fora do corpo, sem usar o corpo, ela tem uma força. Mas quando está conectado ao corpo, ela tem uma outra força. Ela não tem a força só da mão, ela tem a força do corpo todo. E aí o que muitas pessoas não percebem é que fora do corpo, você não é tão forte assim. Fora do corpo, você não é tão próspero assim. Fora do corpo, as forças acabam. Fora do corpo, a provisão acaba. Quer ver um exemplo? O filho pediu a parte dele da herança. O pai dividiu a herança em 3. Porque o pai está vivo, então uma parte era do pai, uma do filho mais velho e uma do filho mais moço. O mais moço saiu e gastou tudo. Mas quando ele voltou, o pai continua rico. Percebe? Quando você pega a herança e sai do corpo, ela acaba. Ela perde forças. Por isso é que muitas pessoas, eles pensam, não, eu não quero me misturar com esse negócio de igreja. Eu prefiro servir a Deus sozinho. E aí, sozinho, ele não dá conta de ser liberto. Sozinho, ele não dá conta de ter um casamento abençoado. Sozinho, ele não dá conta de fazer as coisas. Por quê? Desconectou. Deixa eu te falar uma coisa. Dentro da casa acontece um milagre chamado milagre da multiplicação. As coisas só multiplicam quando está dentro da casa. Sabe por que as coisas multiplicam quando está dentro da casa? Porque o que multiplica não são os recursos. O segredo da multiplicação é quem está dominando os recursos. Imagina Judas, Jesus ali multiplicando os pães, alimentando 5.000 pessoas, e Judas olhando para aquele pão pensando, nossa, que pão violento, acho que eu vou roubar um pão desse. A Bíblia fala que Judas era ladrão. Será que Judas não escondeu um pãozinho e fala, não, vou levar um pão desse aqui para vender, eu vou abrir um negócio, eu vou abrir uma padaria, e nessa padaria eu vou ter um pão só, e aí a partir desse pão eu vou ter vários. Sabe, é tolice pensar isso. Sabe por quê? Porque o segredo não está no pão, o segredo está em quem compartilhou o pão. O segredo é sempre o Pai, o segredo está no Pai. E aí, eu quero te falar uma coisa,
Tem muito jovem nos ouvindo, aproveita e ouve essa. Porque o jovem, quando ele está dentro da casa, ele não tem noção da força que ele tem. Ele não tem noção da capacidade que ele tem. E quando ele sai de casa, ele percebe que a noção e a capacidade dele é nenhuma. Porque dentro da casa, qual que era a função dele? Dentro da casa é uma força mútua. O pai é o provedor, a mãe faz a comida e cuida da administração da casa, o irmão arruma um quarto e a função dele é lavar uma louça. Aí ele acha que lavar a louça, não aguento mais viver nessa casa. Só que aí quando ele sai da casa, ele descobre que a força dele era capaz só de lavar uma louça. Mas agora ele precisa ser o provedor, precisa fazer a comida, precisa limpar o quarto, precisa lavar a louça. Só os pais digam amém. Santo Deus. Aproveita o amém empolgado que você deu e presta atenção numa coisa. Quando você acha que o seu líder pega no seu pé demais, quando você acha que as cobranças da igreja é muita cobrança, quando você acha que é muito difícil viver em corpo, eu quero te falar, essa você só consegue porque está dentro do corpo. Você só é abençoado porque as bênçãos fluem do pai para a família. Sabe aquele jovem, ele decidiu sair. E a Bíblia fala que ele chegou a um ponto de que ele gastou toda a herança. Ele gastou de forma ilícita a herança. Ele gastou tudo. E ele se encontrou numa situação pior do que a dos funcionários que trabalhavam na casa do pai. Até os funcionários que não faziam parte da família viviam melhor do que ele, que era filho. Mas a questão é que ele desconectou do corpo. Sabe, eu quero te falar, tem muitas pessoas que vivem dessa maneira. Eles desconectam. Eles vêm atrás da bênção, quando recebe, quer viver de qualquer maneira. Ele pega a bênção e quer viver com a bênção de Deus, de qualquer forma, da maneira que ele acha que deve ser vivida. Então, vou dar um exemplo para você de Saul. Saul não era ninguém. Saul era qualquer pessoa. Ele não tinha tanta coisa, mas Deus o trouxe e o levantou como rei. Deus o colocou como rei. Deus coroou Saul como rei de Israel. Mas Saul decidiu viver o reinado dele do jeito que ele achava que tinha que ser feito. O que aconteceu? Desconectou do pai. E todas as vezes que você desconecta da família, a consequência é perda. Perde tudo. Porque desconectou da fonte multiplicadora. Saul perdeu o reinado por quê? Porque desconectou da fonte. O povo de Deus, tem muita gente que ora, vem para a igreja e fala, Senhor, eu preciso arrumar um emprego, E aí os irmãos oram, e os irmãos impõem as mãos e profetizam e tudo. Aí ele arruma um emprego e nunca mais aparece na igreja. Por quê? Recebeu a bênção, já tenho a parte da minha herança, agora eu posso ir embora. E aí ele vive de qualquer forma. Por que ele quer ir embora? Porque ele quer gastar, ele quer viver da maneira que ele acha que deve ser vivida. Sabe, a Bíblia conta uma história de um povo que viveu dessa maneira. Povo do Egito. Eles eram escravos. Eram escravizados por 400 anos pelos egípcios. Quando Deus o libertou para eles irem para o deserto, Deus convenceu o faraó de dar riqueza para eles, dar ouro, prata, pedras preciosas, dar tudo. Aquele povo foi com muita riqueza para o deserto. Eles não foram de mãos vazias, eles foram com riqueza. Essa riqueza foi Deus que convenceu o faraó de liberar para eles. Agora, qual é o propósito da riqueza? O propósito da riqueza era eles construir um tabernáculo para ter um relacionamento com o Pai. Mas o que o povo fez com o dinheiro, com o ouro que eles receberam? Fizeram um bezerro de ouro. O que é fazer o bezerro de ouro? É você decidir viver do jeito que você acha que deve ser vivido.
Aí fizeram o bezerro de ouro. O bezerro de ouro era a segurança deles, era o Deus deles. Moisés subiu para o monte, foi orar, e aí então o povo ficou lá e construiu um bezerro. Quando Moisés chega, Arão dá a desculpa mais esfarrapada que existe. O senhor demorou, a gente pegou o ouro, jogou no fogo e saiu esse bezerro. Você acredita? Acho que Moisés ficou pensando, esse cara acha que eu nasci ontem. Então presta atenção. Depois que eles fizeram o bezerro, eles declararam, esse é o nosso Deus que vai nos guiar no deserto. Fizeram uma festa, comemoraram. Sabe, tem muita gente fazendo isso. Quando é que você faz isso? Quando você não dizima. Deus te deu tudo para você aprender a viver como se vive dentro da casa. Então, a maioria das pessoas não entende o propósito da casa. Agora, quando vivemos dessa maneira, sem compreender o propósito da casa, porque nós estamos conectados, primeiro, na casa, para sermos abençoados, para a bênção ser multiplicada, porque dentro da casa, o Pai é que faz a bênção multiplicar. Segundo propósito de estarmos conectados na casa, é de aprendermos a viver como Deus vive. Aprendermos a ser como o Pai é. Então qual que é a sua missão como pai com seu filho? De fazê-lo aprender aquilo que você aprendeu. Que ele aprenda a administrar como você faz. Que ele aprenda a conduzir a vida como você aprendeu. Então por isso que existem restrições, por isso que existem algumas regras, e isso acontece dentro da casa. E aí, a segunda coisa que acontece, segundo princípio que nós precisamos entender, é que quando os recursos acabam, o jovem que saiu da casa, a Bíblia fala que ele caiu em si. O verso 17 diz assim, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhes dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então olha só o que aconteceu. Segunda coisa aqui, você precisa cair em si. Nós precisamos cair em si. Então o alvo do nosso jejum, nesses 21 dias, é que nós possamos cair em si. O que é cair em si? É quando você... entendi. Quer ver um exemplo? Quantos aqui, quando jovens pensavam dessa maneira? Não via a hora de sair de casa. Quando casou, caiu em si. Isso é cair em si. Isso é cair em si. Quando você casa, e aí você descobre que agora é você. Que agora é a sua força. Então, cair em si, olha aqui para mim. O que fez esse jovem cair em si? As dificuldades que ele teve que enfrentar. As pressões que ele teve que enfrentar. As crises que ele teve que enfrentar. Irmão, você não tem ideia, para um judeu trabalhar de cuidar de porcos, você sabe o que um porco é para um judeu? É um animal extremamente impuro. O judeu, ele nem toca em porcos, mas ele chegou numa situação a ponto de ser o cara que alimenta os porcos. E a Bíblia fala que ele chegou no nível de desejar comer o que os porcos comiam, porque o patrão dele não dava comida. Então olha o nível de sofrimento que esse jovem teve que passar para cair em si. Eu quero te falar, você não precisa passar por tudo isso. Por que você não precisa? Porque o Senhor nos dá a sua palavra. E o nosso cair em si precisa ser diário pela palavra de Deus. A experiência da bacia de bronze precisa acontecer na sua vida. O que é a bacia de bronze? A Bíblia conta lá
um exemplo no tabernáculo, que quando o sacerdote fazia todo o sacrifício e todas aquelas coisas, quando ele ia entrar no lugar santo, ele tinha que lavar as mãos e os pés na bacia de bronze. A bacia de bronze aponta para um espelho. A bacia de bronze era feita pelos espelhos das mulheres naquela época. O espelho era feito pelo bronze polido. E a água na Bíblia aponta para o Espírito, aponta para a palavra de Deus. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Jesus falou para Pedro, Pedro queria lavar o corpo todo, Jesus falou, vocês já são lavados pela palavra. Então a água na Bíblia fala da palavra, mas a palavra ele lavava na bacia de bronze. O bronze aponta para o espelho, ou seja, o sacerdote antes de entrar no Santo dos Santos, ele enxergava quem ele era. Ele tinha espelho em casa, ele sabia que ele não era perfeito, ele sabia das dificuldades que ele tinha, ele sabia que ele desconectado da família não era ninguém. Por quê? Porque ele estava vendo, ele tinha ali o espelho que fazia enxergar. E aí por causa dessa compreensão, aí então ele lava as mãos. Ou seja, não tem como você viver sem ser lavado pela palavra. A palavra de Deus, ela te lava diariamente. Sabe, você ter uma vida com Deus, fala de você ter uma vida na palavra. A palavra de Deus é que vai te limpando, te purificando, para evitar que você precise passar pelas pressões a ponto de cair em si. O cair em si para nós precisa ser diário. Precisa ser pela palavra. Precisa ser pela vida com Deus. Precisa ter uma vida de oração. Você sabe, existe uma estatística que diz o seguinte: quanto mais cabeçada na vida você dá, mais demonstra o quanto você deixa de orar. Quanto mais difícil a vida é para você, demonstra a quantidade de tempo que você passa lavando as mãos na bacia de bronze. Se você vive uma vida com muitas dificuldades, com muitos problemas, é problema no casamento, é problema financeiro, é problema com os filhos, é problema no trabalho, é problema em toda a área da sua vida tem problema, isso demonstra a quantidade de tempo que você tem orado e que você tem buscado o Senhor. Se você ora, se você lava-se na palavra de Deus muito, os problemas diminuem. Mas se você tem muitos problemas, é porque o tempo com Deus é pouco. Quantos dizem amém? É, né? Quando eu falo do seu filho, você, aleluia. Quando eu falo de você, você treme na base. Presta atenção, meu irmão, deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer você prosperar em todas as áreas. Foi uma pessoa que disse não. Josué 1, Deus falou para Josué, medita no livro dessa lei dia e noite, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, toma cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Para quê? Para que você seja bem sucedido em todos os caminhos que você andar. Não foi só Josué, Davi também, 1º Salmo, o que Davi diz? Bem-aventurado os que têm o prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Esse que medita, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá folha no tempo certo, as folhas não murcham, dá fruto no tempo certo. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Mas não foi só Davi não, Paulo fala para Timóteo, medita na palavra de dia e de noite, para que você seja bem sucedido e todo mundo que te ouvir também. Então a palavra de Deus, ela precisa te lavar, te purificar diariamente. Mas você sabe, tem muitas pessoas que rejeitam a palavra. Tem muitas pessoas que rejeitam a voz do Senhor. Tem muita gente que rejeita a bacia de bronze. E aí, meu irmão, deixa eu te falar, quando você rejeita a bacia de bronze, rejeita a palavra de ser mudado, lapidado pela vida que você tem com Deus, Deus então começa a usar outros recursos. Já falamos disso um tempo atrás. Deus, ele começa a usar o profeta, Deus começa a usar os irmãos, Deus usa até a mula. Você já chegou a ponto de ouvir a mula? Balaão precisou ouvir uma mula.
Sabe o que é? Eu fico pensando naquele momento, o que Deus estava pensando? Acho que Deus falou, eu já falei de todo jeito. Eu já usei todos os recursos. Aí eu acho que Deus fala, fala aí, mula. Aí a mula falou, você não está vendo que tem um anjo com a espada? E Balaão discutiu com a mula. Tem gente que discute com mula ainda. Sabe quem é a mula? Às vezes a mula é a pessoa mais improvável de falar na sua vida. É a pessoa com menos autoridade para falar alguma coisa na sua vida. Às vezes é até alguém que nem crente é. E ele olha para você e você fala, rapaz, mas você é crente e faz isso? Já ouviu isso? De alguém que nem é crente? Pois é a mula falando. Mas por que isso acontece? Porque você vai rejeitando, rejeita a bacia de bronze, não ouve a Deus, aí vai ouvindo outras coisas. Irmão, Saul era rei, mas foi consultar-se com uma necromante. Por quê? Porque rejeitou os princípios de Deus. Aí Deus falava através dos profetas. Ele mandou matar mais de 70 profetas, sacerdotes. Pensa, olha o nível que Saul chegou. Rejeitando a voz de Deus, rejeitando aqueles que Deus enviou para falar da parte dele. E Deus parou de falar então. Chegou um ponto que Saul foi consultar uma feiticeira para falar. E aí eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Quando você deixa de ouvir a voz de Deus, você começa a ouvir a voz do diabo. Quando paramos de ouvir a voz do Senhor, a voz do diabo é a única que prevalece. E aí os problemas aumentam. E aí as dificuldades aumentam. E aí as pressões aumentam. E aí as questões do nosso dia a dia vão piorando. E aí, qual que é o propósito de tudo isso? Cair em si. Fala para o irmão que está do seu lado. Cair em si. Eu vou falar alguns sinônimos de cair em si. Se toca. Acorda para a vida. Se liga. Ou, fala para o irmão que está do seu lado. Ei, ou. Para de moscar. Fala para ele. Presta atenção. Então, às vezes, as pressões acontecem para isso. Para nos acordar. Espera lá, o Senhor está nos chamando para conectar de volta a família. E o que acontece com o filho pródigo? Ele cai em si e ele conecta. Olha o que acontece depois, no verso 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vista nele, ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés, tragam também e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Deixa eu te falar uma coisa, quando você cai em si, Deus restaura todas as coisas que é seu por direito, mas é preciso cair em si. Aproveita o nível, o estágio da bacia de bronze. Decida cair em si todos os dias, diariamente. Decida compreender que tudo faz parte do plano de Deus quando você está conectado à família. E aí, todas as coisas são restauradas novamente. Mas tem um terceiro e último princípio que eu quero falar aqui. O pessoal do louvor pode subir. Terceiro e último princípio. O que? Vocês estão morrendo de fome. No verso 25 dessa mesma passagem acontece algo aqui. Verso 25 diz assim: ora, o filho mais velho
Estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio a este filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O terceiro princípio que nós tiramos dessa passagem tem a ver com o irmão do filho pródigo. E que é o quadro de muitas pessoas que nunca saíram da igreja, mas nunca desfrutaram da herança. Há muitas pessoas que há muitos anos estão conectados, mas nunca desfrutaram da herança que está dentro da casa. E quando vê outros serem abençoados, se tornam críticos. Não falam, mas eles expressam isso para o Senhor. Falam: Senhor, por que fulano tem e eu não tenho? Há tantos anos eu estou na igreja, eu nunca transgredi, nunca pequei, nunca fiz nada. Mas por que o outro é o líder? Por que o outro foi levantado discipulador? Por que o outro que comprou a casa? Por que o outro que é abençoado e eu nunca sou? Deixa eu te falar algo, meu irmão. Pode começar aí o moverzinho, que agora começou a parte. Agora é a descida, né? Pro apelo. Estamos pousando. Sabe qual que é a questão? Tem muita gente que está dentro, mas não está conectado. Não basta estar só dentro da casa. Tem que estar conectado com a família. Estar conectado com a família é uma tarefa muito difícil, que envolve você rir com os que riem, chorar com os que choram. Envolve você honrar o pai e honrar os irmãos. Envolve você viver uma vida de aliança. Estar dentro de uma família não é tão simples assim. Você sabe, você tem irmãos. Quem cresceu com um irmão sabe como que funciona dentro de uma casa. Quem é filho único acha que é dono de tudo. Mas quem tem irmãos, ele sabe o que é dividir. Ele sabe o que é compartilhar. Não é tão simples. E dentro da casa do Senhor, você faz parte de uma família, a família de Deus, você está dentro da igreja. Não é tão simples também viver aqui. Não é tão simples. Porque é necessário que você tenha aliança. O que é ter aliança? Aliança é muito mais do que você vir com um pãozinho no dia da ceia e falar: conta comigo. Aliança é você fazer como os irmãos de José, por exemplo. Rúben, quando estava diante de José naquele momento, os irmãos, José estava pondo eles à prova, que ele já era governador do Egito. E aí então, aqueles irmãos tiveram uma experiência de ter rejeitado José, mas naquele momento eles aprenderam a valorizar os irmãos. E aí José, colocando eles à prova, falou: olha, é o seguinte. José armou uma emboscada, mandou colocar uma taça no bolso de Benjamim. E quando ele estava indo embora, os soldados, eles falaram: olha, está roubando. José estava só fazendo isso para quê? Para armar mesmo, para eles ficarem. E naquele momento José pôs os irmãos à prova para saber se de fato eles tinham mudado de vida. E José diz o seguinte: vai ficar todo mundo preso, porque um roubou. Esse aqui agora vai ser tirado do meio de vocês. O que Rúben disse? Não, libera ele e deixa eu.
me prenda, porque meu pai já é velho, sofreu muito com a perda do nosso irmão José. Ele não tem disposição de sofrer tudo de novo. É o nosso mais novo que sobrou. Então fica comigo, eu fico no lugar dele. Naquele momento José largou todo mundo, entrou e foi chorar. Sabe por quê? Porque ele entendeu, meus irmãos foram mudados. Algo mudou dentro do meu irmão. E José sai e fala, eu sou José, a quem vocês rejeitaram. Sabe, aliança é isso. Aliança é rir com os que riem, chorar com os que choram. Não é só estamos juntos. Não, é estamos juntos mesmo. Somos um. Isso é aliança. Estar dentro de uma família não é tão fácil. Não é tão fácil porque você precisa ter honra. O que é honra? É considerar o outro superior a si. Tratar diferente. Mas às vezes o que nós vemos? É uma briga por honra. Quem quer ser mais honrado que o outro? Quem quer ser mais reconhecido que o outro? Honra é quando você se torna uma escada para o irmão subir e avançar. Honra é quando você reconhece. Dentro da família precisa ter honra. Eu quero te falar, é dessa maneira, como o Senhor diz, a unção vem pela cabeça de Arão, escorre pela barba e desce para as vestes. Assim é também dentro de uma casa. Então nós temos unção, mas essa unção vem do pai para os filhos dentro da casa. Assim também a prosperidade vem do pai para os filhos também dentro da casa. Então é muito difícil você estar dentro da casa, mas é necessário, porque é dentro da casa que flui o propósito pelo qual Deus te chamou. Eu queria orar com você, fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer um apelo essa manhã. O apelo que eu quero fazer essa manhã é para você que quer conectar-se com o corpo. Você que quer conectar-se com a igreja. Fala, igreja, mas eu sou conectado. Aleluia. Então conecte-se mais, a níveis maiores. Mas você que talvez tem desconectado em alguma área. Há tanto tempo você está junto, mas está que nem o irmão do filho pródigo. Está desconectado do corpo, desconectado dos irmãos, desconectado do Senhor. Ou talvez você é aquele que pensa como o filho pródigo. É melhor estar fora do que estar dentro. É melhor viver longe do que viver junto. Eu não sei, mas o apelo que eu quero fazer essa manhã é para você que quer viver conectado durante toda a sua vida ao corpo de Cristo de forma intensa. Porque esse é o ano da casa cheia. E esse é o propósito pelo qual Deus nos uniu, vivermos conectados no corpo. Eu quero te desafiar, sai do seu lugar. Você que quer estar conectado ao corpo de forma intensa, sai do seu lugar, vem aqui à frente e fale para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero estar conectado nesses dias. Senhor, eu quero estar conectado aos meus irmãos. Eu quero estar conectado ao corpo. Eu quero estar conectado à família que o Senhor me colocou, porque foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor é o pai dessa família. As bênçãos fluem através do Senhor. A unção flui através do Senhor. O propósito flui através do Senhor dentro dessa casa, dentro dessa família. Fala isso para o Senhor agora. Passam anos e o grito do meu ser é o mesmo. Deixa o Senhor restaurar as bênçãos, restaurar a aliança. Deixa o Senhor multiplicar o favor sobre a sua vida. Fale isso para Ele agora. Senhor, quero mais, eu quero mais, quero mais.
mais de ti, Senhor. Quero mais, eu quero mais. Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede, mata minha fome. Eu ainda grito Maranata, e já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo, Sou teu altar. Aleluia. Queria que você orasse com o irmão que está do seu lado. Eu queria que você agora abençoasse a vida dele. Assim como uma família, abençoe ele. Abençoe, profetiza sobre a vida dele. Deixa o Senhor usar você nesse momento. Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede, mata minha fome. Eu ainda grito Maranata, e já preparei a lenha pra queimar. pode vir Vir com fogo, sou o teu altar. Mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede, mata minha Jesus. Eu ainda grito Maranata, e já preparei a lenha pra queimar. pode Vir com fogo, sou quero mais de ti, Senhor. Quero mais, eu quero mais. Aleluia. mais de ti, Senhor. Quero mais, eu quero mais. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pai de amor, nessa noite, ó Deus, nós te pedimos, conecta-nos, ó Deus, com teu Espírito. Senhor, dá-nos revelação. Senhor, dá-nos entendimento, ó Deus, de corpo, entendimento de família. Senhor, dá-nos clareza, ó Pai, de que o Senhor nos inseriu em uma família com uma missão, a missão de edificarmos o corpo de Cristo. Senhor, dá-nos revelação disso.